A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos falar da banda paulistana O Grilo. Com um estilo eclético, os meninos estão lançando o álbum Você Não Sabe de Nada. As canções são ilustradas por uma história em quadrinhos de Pietro Soldi, com o personagem Lauro, que sintetiza as angústias e as incertezas das canções. Um papo sobre influências e sonoridades, tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM aqui de São Paulo, também no YouTube da TVT. E no programa de hoje a gente traz a banda O Grilo, que não é pouca coisa, hein? O Grilo, nós estamos aqui com dois representantes, o Lucas Teixeira, que é o baterista, e o Pedro Martins, que é o vocal, o cara que canta, faz as letras e tudo mais, né? Então a gente vai contar um pouquinho da história do Grilo, que está lançando um álbum em plena pandemia, já. A gente está um programa aqui, chama Na Quarentena, porque não temos como fazer no estúdio ainda, mas vocês já são convidados, quando tudo der certo, né? Vocês dois, mais os outros dois componentes, a irem lá no estúdio da Rádio Brasil Atual para fazer um som ao vivo, que vocês serão muito bem-vindos. Mas vamos falar do Você Não Sabe de Nada. E antes de falar do Você Não Sabe de Nada, desse novo trabalho, é o primeiro álbum, né, completo, né, digamos assim, de vocês. Depois vocês contam um pouco mais dessa história. Eu queria saber como é que vocês estão lidando com a história da pandemia, né? Porque começou, vocês já tinham a banda já existe há algum tempo, aí chega a pandemia, para tudo, vocês já estão construindo, né, shows ao vivo, fã-clube e tal, preparando trabalhos e tal, e vem a pandemia e todo mundo começa a repensar a vida, repensar, tudo, né? Ressignificar e tudo mais. Então, eu queria saber como é que é o impacto para vocês, né, representantes aqui do Grilo hoje, para falar como é que foi o impacto de vocês nesse momento da pandemia, que continua depois de um ano, não sabemos quando vai voltar, né? E como é que foi também do lado pessoal, lado profissional, lado pessoal. Quem quiser começar, levanta a mão. Como tem dois hoje, só fica fácil. É um, é o outro. Eu posso falar, posso começar. Começa com o Lucas Teixeira, baterista. Oi, gente, tudo Você bem? vê que antigamente aqui na rádio, só de sacanagem, o baterista era o último que falava, né? A turma não deixava o baterista. Preconceito contra o baterista, que eu adoro a bateria, então, né? É uma sacanagem, mas agora você fala primeiro. Pronto. Na verdade, eu acho que foi algo que a gente começou aprendendo a lidar, porque realmente a gente vinha numa rota de shows, construindo uma base legal, cada vez mais o nosso trabalho estava se consolidando. E com a pandemia, a gente acabou tendo que pausar tudo, mas também foi uma oportunidade da gente olhar mais para o nosso som e para entender o que a gente queria para o Grilo mais para frente, porque acho que a gente também estava num ritmo muito acelerado de shows e coisas, e pouco tempo para olhar um pouco para a produção da banda mesmo, sabe? De entender o que a gente queria e começar a trabalhar no novo álbum. Então foi muito novo para a gente, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu trabalhar bastante à distância. Foi a primeira vez que a gente começou a compor mesmo sem ensaios necessariamente, mas cada um na sua casa ali, fazendo uma demo das músicas, se mandando. E a partir disso a gente foi montando muitas das músicas que hoje estão no Você Não Sabe de Nada. Durante o ano passado inteiro foi isso. A gente gravou o álbum no meio do ano. Até lá foi muitas produções e muitos ensaios à distância. A gente acabou viajando para fazer o álbum, para se afastar dessa loucura toda de Covid também. A gente ficou numa chácara afastado. E depois disso, a gente também tentou deixar a cabeça sempre funcionando, assim, sabe? Então, seja com projetos do Grilo, eu, agora falando mais de um lado pessoal, eu também tenho outros projetos, eu tenho uma outra banda que chama Pluma, eu trabalho também no selo Rocambole. Então, eu acho que, para mim, o que mais funcionou dentro da pandemia foi sempre deixar a cabeça funcionando
com algum projeto e as coisas andando de algum jeito. É legal. Bom, e vocês começando também, né? É o primeiro álbum completo, já teve um EP, né? Em 2017, quer dizer, a banda tem quanto? 3, 4 anos, mais ou menos. É por aí, né? Uhum. É isso? Sim. 5 anos. 5 anos? 5 ou É, 4? eu diria 4, 4. porque 2017 foi o ano que a gente se formou assim mesmo. Tá. Então, 4 anos a banda. Então, vocês estão começando, né? Imagina que tinha uma série de projetos para fazer e interrompe com a pandemia. Quando uma banda mais antiga também está sofrendo, né? Que tem uma história mais antiga e já está sofrendo, imagino vocês estão começando, tem uma série de coisas para fazer, né? E shows marcados e tal, e uma expectativa, né? Que esse é o primeiro álbum completo, né? De canções e tal. É diferente, né, Pedro? Conta aí um pouco dessa experiência aí, como é que tá encarando. Ah, cara, eu acho que é aquela coisa, né? Tipo, a pandemia é um período histórico aí, tipo, nunca visto e não tem ninguém que tá tranquilo com frente a essa parada, todo mundo teve que reaprender algumas coisas. E eu acho que, não sei, tipo, o grilo dentro da pandemia, assim, o próprio nome Você Não Sabe de Nada, que é um nome que a gente já tinha separado antes da pandemia acontecer, parece que ele fez mais sentido agora, assim, sabe? Porque a gente teve que reaprender tanta coisa, assim, teve que mudar tantos planos, porque a gente já tinha separado, já tinha pensado, pô, vamos gravar um álbum esse ano, então vamos levantar nomes de estúdio para ver onde a gente vai gravar isso. E meio que tudo desmoronou, assim, sabe, na nossa frente de um tempo para cá. E em função disso, foi aquela coisa da gente efetivamente ter que reaprender um pouco de tudo, assim, como o Teixeira falou, se ocupar com projetos diversos e tentar manter a cabeça funcionando sob um novo olhar aí para as coisas, né? A experiência de gravar numa chácara foi muito legal. Fazer o lance de gravação caseira, a gente participou muito da produção do álbum também, junto com o Hugo Silva, que é nosso produtor. Então, não sei assim muito bem falar exatamente tipo, o que a gente tirou desse período de tempo, mas realmente tivemos que reaprender bastante coisa, Pois é, basicamente. o que a gente está tirando é aprendizado, né, o Pedro e o Exatamente. Lucas, que é a coisa que a gente mais está aprendendo. E quando vocês põem lá o Você Não Sabe de Nada, parece que vocês estão falando quando se entrevista, né, o pessoal, especialistas em infectologia e tal. Os caras, cada um fala uma coisa, você, não, imagina, Total. agora você está se compreendendo um pouco mais depois de um ano e pouco, né, dessa pandemia, né? Você está aprendendo um Uhum. pouquinho mais, mas a rigor mesmo você percebe que mesmo os especialistas, os caras que estudam, os cientistas e tal, ficam atordoados diante da pandemia, né? E complicado. Agora temos a Total. vacina, até que está sendo, né, aos poucos, né, a gente está conseguindo receber aos poucos a vacina, não para todo mundo ainda e tal, mas se você olhar, né, imagina que vocês acompanham o noticiário, vai ver e fala, pô, mas cada um fala uma coisa, a gente fica perdido mesmo, né? E fica aquele negócio de você não sabe de nada, os médicos especialistas sabem até pouco, porque é tudo novo mesmo, né? É uma Uhum. novidade, ninguém sabia nada a respeito, estão aprendendo, e nós também, né, na área de comunicação aqui, o rádio, aprendendo a fazer programas pelo YouTube, né? Uhum. Fazendo o rádio pela internet, é o que é possível fazer. E vocês imaginam também ensaiando remotamente, quando puder, né? Quando vocês puderam, conseguiram juntar num lugar mais tranquilo, com os protocolos e tal. Então, todo mundo seguir um caminho, né? Complicado, né? Uhum. E vocês resolveram lançar esse ano aqui, no meio da pandemia, porque estava aquela vontade de lançar ou porque já estava planejado? Falei, bom, tá pronto, vamos fazer. Como é que foi isso? Já tinha as gravações prontas antes? Como é que foi o processo? Na verdade, como não existe nenhuma perspectiva de volta, tipo, até hoje, se no ano passado, quando a gente estava gravando, não existia, e hoje também não existe, é porque realmente é muito difícil a gente ter alguma previsão. A gente pensa que sempre está chegando no final da coisa, mas na verdade, de repente, você se toca que não começou nem o auge da pandemia. Então, Uhum. de 2020 para cá, a gente foi percebendo que
a gente não conseguia fazer nenhuma previsão. O álbum mesmo, as mixagens e masterização do álbum, terminou nesse ano, no comecinho desse ano, em janeiro, fevereiro. A partir do momento que a gente tinha as músicas, a gente começou a fazer todo um planejamento de lançamento, a gente fez o livro, a gente fez toda a identidade visual, a história em quadrinhos e tudo mais. E depois que a gente tinha tudo isso na mão, não tinha como a gente esperar tudo isso passar, porque não existia também nenhuma previsão. E a gente se preocupava um pouco com o fato de o tempo passar e a gente perder um pouco essa identificação que existe sobre o álbum, sabe? Uhum. Porque eu acho que ele é fruto do momento que a gente viveu, sabe? E, na verdade, todo álbum de qualquer artista, sim. E se você acaba demorando muito, sem ter nenhuma previsão, sem ser parte de um planejamento de marketing, etc., eu acho que existe um pouco esse medo da identificação acabar um pouco se afastando um pouco da banda, sabe? Então, para a gente não fazia muito sentido esperar uma previsão acontecer em relação à volta de shows e tudo mais. E também, ao longo desse tempo, a gente foi vendo muitas bandas, muitos artistas que a gente gosta fazendo lançamentos, que eram lançamentos muito bons também, sabe? Acho que, como você falou mesmo, a gente vai aprendendo a fazer as coisas de uma forma diferente. O Grilo sempre trabalhou muito bem em redes sociais, assim, a gente sempre gostou muito de estar presentes, mesmo que não fisicamente com as pessoas que acompanham a gente no Brasil inteiro, a gente sempre conseguiu fazer uma interação muito massa. Então, a gente achou que essa característica ia ajudar a gente a um lançamento também que não seria ao vivo, que a gente não poderia fazer shows e tours pelo Brasil. E acho que foi um pouco isso que aconteceu. A gente acabou conseguindo se conectar com as pessoas, mesmo que não fisicamente, por toda a história que envolve o álbum, assim. Isso aí. E o que é o mais legal também é que vocês prepararam uma história em quadrinhos, né? Do Você Não Sabe de Nada. Eu recebi aqui as primeiras páginas. Quantas páginas são total? Ele é do disco todo, né? Ele tem as letras das músicas. Inclusive, olha ele aí, tá aqui. Tem que mandar para nós aqui. Porque vocês fizeram também uma coisa física, né? Que a turma as novas bandas estão descartando aí o CD físico, né? A coisa, né? Mas e vocês fizeram um livro, né? Uma história em quadrinhos, um livreto que tem a ver com o disco. Então tem que vir junto com o disco. O cara quer comprar junto com o disco. Isso já está disponível, o CD físico com a história em quadrinhos do Você Não Sabe de Nada? O CD físico ele está em produção. Ele deve estar pronto no mês que vem. O livro ele já está disponível na loja do Grilo, dentro do site da Rocambole, que é o nosso selo. A gente faz parte do selo Rocambole. Que é Rocambole, né? De Rocambole. É a mistura de rock com Rocambole, o doce, no caso. Beleza. Bom, e é legal essa ideia de juntar, né? Eu acho muito legal, porque hoje o CD físico, né? Tendo mais alguma coisa, e vocês são ligados à história em quadrinhos, né? Eu não sei nem se o Grilo, o nome nasceu por conta das histórias em quadrinhos. Tinha uma revista, o Grilo também, não tinha? Uma revista de história em quadrinhos e tal. Não sei se foi inspirado nisso, mas vocês podem contar. Mas antes, vamos ouvir já uma primeira canção do álbum, né? Contramão, né? Vamos ouvir que também tem todo, né, o grafismo, todo um trabalho visual, né, de cada canção. De todas as canções tem trabalho visual no YouTube, a gente pode acompanhar todas as canções do álbum? Tem? Sim, tem. A gente fez um videozinho para cada uma das músicas interagindo assim com os quadrinhos. Porque para cada música tem um quadrinho, então pois é. A galera pode acompanhar. Então vamos ouvir o quadrinho e a música, e vamos ver o quadrinho também pelo YouTube, da música Contramão. Quem que quer falar um pouquinho da canção antes da gente ouvir? Pedro, quer falar? Você fez a letra da música, né? Se não me engano. Posso falar. Por Essa favor. música, na verdade, ela entrou aí nesse álbum que a gente lançou esse ano, mas ela é bem antiga. Eu fiz ela pouco depois de gravar o EP, então deve fazer uns 3 anos aí. E ela é uma música que é um pouco uns devaneios assim que eu tinha no ônibus, assim, principalmente indo para a faculdade ou fazendo qualquer coisa, assim. Ela é uma letra que meio que uma coisa vai puxando a outra e muda a parte, aí depois, sabe, música leva harmonia, harmonia leva a letra, assim. E era meio eu cantarolando e fazendo anotação no ônibus, assim.
Então, e é uma música que fala aí sobre você tá vendo o planeta girar na contramão, assim, sobre tudo tá diferente, tudo tá esquisito. Mal eu sabia que naquela época a gente ainda estava tranquilo se bobear, assim, comparado hoje em dia. Mas Verdade. é isso, acontece. Então, a música bem antes da pandemia, que sem querer você tratou de um assunto, né, Atual. atual. Vamos ouvir então. Contramão. Roda! Essas coisas vão e vêm, o vento vai levar e me levar também para algum lugar além do mais. Como é que estão seus pais? Não sei, foi há tanto tempo atrás que eu nem lembro se foi fevereiro ou se foi dezembro, Rio de Janeiro. Eu vou seguir vivendo os meus maiores medos, alguns deles reais, outros só pesadelos. Os carros na marginal me lembram de um carnaval que já passou. Viver um grande amor é coisa de cinema. Não vou pagar pra ver, eu não. Nada novo sob o sol, são aquelas mesmas mentiras banhadas em formol. Se vou sorrir, se vou chorar, sentir ou sepultar essa dor que me dá algum sentido pra cantar de novo algum refrão que já passou. Viver um grande amor é coisa de cinema e eu não vou pagar pra ver, eu não. Nada novo sob o sol, são aquelas mesmas mentiras banhadas em formol. E eu aqui entre o céu e o chão, vendo o planeta girar. Na contramão. Estamos de volta aqui com a banda O Grilo. Nós estamos aqui com o Lucas Teixeira, baterista, e o Pedro Martins no vocal. Não estão aqui por questões aqui que não sabemos, né? Sabemos, aliás, né? Que é o Gabriel Cavalari no contrabaixo e o Felipe Martins na guitarra, né? Que não puderam estar com a gente. A gente depois fala mal deles, como eu brinco com vocês aí. Vocês podem falar deles à vontade. Mas eu queria que contasse um pouquinho a história da banda, né? Porque a gente vai ouvir também o EP O Herói do Futuro, as músicas do EP de 2017, né? Basicamente, quando está começando a banda. Era uma outra formação, era uma outra pegada, era outra coisa que é hoje? Mudou? Como é que foi? Quem quer falar um pouquinho da história da banda? Vamos contar a história da banda, o Grilo, né? Começa agora. Quem vai contar? Vai, Pedrão. Eu? Tá bom. Vai Beleza, lá. então. Cara, então, a banda começou mais ou menos quando eu entrei na faculdade. Ela começou como um projeto bem despretensioso mesmo, assim. O Teixeira e o nosso baixista Gabriel Cavalari se conhecem desde pequenos. Sempre tiveram banda, assim, junto com os outros integrantes da banda, inclusive, também que se conhecem há muito tempo. Os integrantes antigos, no caso, né? Uhum. E, num primeiro momento, nós éramos 5. A gente estava numa de fazer cover de indie brasileiro, assim, então Selvagens à Procura de Lei, Vivendo do Ócio, Super Combo, essas bandas todas que são referência pra gente.
Mas nunca houve uma grande aspiração assim de fazer um som próprio até o momento que a gente começou a compor e viu que era muito legal e viu que a gente gostava de fazer isso e começamos a entrar nessa aí de efetivamente profissionalizar o nosso trampo e virar uma banda mesmo. E o EP é um pouco a fotografia desse momento aí, da gente, de um grupo de pessoas que não tinham aspiração necessariamente de viver de música, tentando gravar um disco aí de músicas relevantes, assim, e aprendendo na marra que gravar um EP às vezes é mais difícil do que parece. Então, essa era a realidade do Grilo em 2016, né? Agora com a outra formação já é uma coisa muito mais bem pensada, assim, tudo Amadureceu o trabalho, né? Por aí. graças a Deus. Fala aí. Diríamos que Fala, Lucas. a gente não sabia o que era um estúdio de gravação quando a gente fez o primeiro EP. Era uma coisa realmente muito... A gente era muito verde, assim. A gente teve uma ajuda muito grande do Jean do Labella, que foi o nosso produtor desse EP. A gente gravou num estúdio aqui em São Paulo chamado Family Mob, que é um estúdio muito legal. E é isso, acho que o Pedro falou, é uma fotografia de pessoas muito despretensiosas, assim, ainda se descobrindo muito, ainda tentando se conhecer e tentando se encontrar nesse mundo da música. E é isso, foi um EP bastante importante. Até hoje, a Serenata Existencialista é a música mais tocada, né, do Grilo. E ele é do CP, então a gente tem muito a agradecer, mas é isso, era um momento que a gente ainda estava. Mas então, basicamente, você e o Gabriel Cavalari, você, Lucas, fizeram amigos de escola? Como é que era? A gente se conhece desde os 3 anos de idade, assim. Mas a partir da adolescência a gente começou a ter muita banda junto. No próprio colégio que a gente estudava, que é o Colégio Santa Clara, eles tinham um projeto de fazer bandas. Então existia um professor de música que reunia pessoas e a gente tocava junto ali nos recreios, nos intervalos. E aí eu e o Cavalari, a gente sempre teve banda nesse meio. Já tinha o drum and bass, né? Já tinha o drum and bass, você e ele. Pior que ele tocava guitarra. Então. Bom. Mas eu era da bateria. E aí, quando a gente saiu para a faculdade, ele foi fazer uma faculdade, foi fazer outra. E nessa... Fazer o quê? Você fazer faculdade de quê? Você? Eu primeiramente fui fazer administração pública na GV e o Cavalari foi fazer publicidade na SBM. E aí, o Cavalari acabou conhecendo o Pedro. A gente retomou a ideia de fazer banda, que a gente estava sentindo falta de tocar, que não tinha mais aquele projeto de colégio. E aí ele acabou trazendo o Pedro para cantar. No começo era um trio, era eu, o Cavalari e o Pedro. O Pedro tocava baixo. Esse tempo durou até descobrirem que eu não sei tocar baixo. Eu tive que sair do instrumento. E Pedro, você era de outra faculdade, é isso? De outra turma. Então, eu era de outra turma, assim. Eu fui conhecer o Gabriel na faculdade mesmo, assim. Aí eu fiquei amigo dele, ele me apresentou o Teixeira, a gente já tinha se visto em festas, assim, essas paradas, mas a gente só ficou amigo mesmo quando a gente entrou no estúdio, assim, para tentar fazer o som. Aí estamos falando 2016, né? Por aí. 2016, por aí. Isso aí. E aí, Fala. em 2017, acabou entrando esses outros 2 integrantes, e aí a gente começou a compor e gravou o EP. Legal. Vamos ouvir, então, com esses 2 integrantes, quem são? Vamos citar o nome deles, né? Então, a história do começo da banda tem que citar, né? O Gabriel Xavier e o André Maia. Então, lembrar, né? Só para lembrar. Vamos ouvir, então, Serenata Existencialista, que é bem legal, o clipe, que vocês fazem uma homenagem com as capas de discos, dos clássicos da música brasileira, não é isso? Fale um pouquinho dessa canção antes da gente ver e ouvir. Essa canção, cara, essa canção foi a primeira composição do Grilo mesmo. Vou dizer, uma das primeiras composições que eu fiz na vida, assim, mas é porque a gente estava naquela de querer fazer uma música própria, não sabia como, e eu fiz essa música muito de sacanagem, sendo muito sincero, assim, nunca achei que ela ia tomar a proporção que ela tomou.
Tava vendo TV aí, uma série chamada Rick and Morty, que fala sobre um existencialismo meio cômico. Aí eu falei, cara, tá aí, vou fazer uma serenata existencialista, vou fazer um riffzinho de guitarra, vou trazer pra banda. Aí trouxe e acabou virando o que virou, assim, esse lance das capas dos discos foi mais uma ideia do nosso diretor aí, que é o Luigi Parisi, que é um cara que entrou na faculdade junto comigo e com o Gabriel, e que depois foi fazer cinema, e a gente trabalha junto com o clipe hoje em dia. Bem legal, ficou tem que ter umas ideias, né? Com a cara de vocês lá tem um disco tradicional e clássico do Cartola, e tem do Gilberto Gil e de outros, né? Homenageando Djavan, vários. homenageando toda a turma da música popular brasileira. Então vamos ouvir e ver também o Serenata Existencialista. Roda! Às vezes a vida dá dessas, mas qual é a pressa, meu amor? Nosso futuro não é nenhum mistério. Estaremos enterrados em algum cemitério. Sei que um dia eu vou morrer, saiba que isso também vale pra você. Mas enquanto esse dia não vem, quero passar todos os outros ao seu lado, meu bem. Você precisa entender que a minha vida só se torna tolerável com você. Tem que concordar. Quando a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Pode aproveitar. Quando a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Enquanto a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Às vezes o tempo se fecha, nem prece, nem reza vai mudar. Porque se a gente se conheceu, não foi obra do destino, nem desejo de Deus. Até que esse cara aí já morreu. Meu bem, você precisa entender que a minha vida só se torna tolerável com você. Tem que concordar. Quando a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Pode aproveitar. Quando a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Quando a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Meu bem, você precisa entender que a minha vida só se torna tolerável com você. Tem que concordar. Quando a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Pode aproveitar. Quando a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Enquanto a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. Quando a nossa hora não chega, a gente pode se beijar. De volta aqui com a banda O Grilo, nós estamos aqui com o Lucas Teixeira, baterista, e o Pedro Martins, vocal, compositor também, falando um pouquinho da história da banda e ouvindo as primeiras canções, né? E pegou, né? O Serenata Existencialista, a gente acabou de ouvir, pegou firme mesmo, né? Vocês acabaram sendo conhecidos, acho que foi através dessa música, foi a que deu o pontapé inicial, é isso mesmo? Eu acho que sim. E além da música, o clipe acho que foi muito importante também. Ele acabou ajudando bastante a divulgar essa música. Até hoje é a música que é mais tocada do Grilo e acabou trazendo muita gente para conhecer a gente. E a partir daí é que vocês conseguiram se organizar como uma banda profissional. Aí começou o profissionalismo da banda? Ou ainda estava meio amador, cada um fazendo outra coisa? Explica aí. Na verdade, eu acho que a banda começou a ganhar um outro nível assim, de profissionalismo depois que a gente tocou no Lollapalooza, que foi começo de 2019. Também foi uma época, foi perto de quando a gente também lançou esse clipe de Serenata Existencialista.
Então, aconteceu meio que tudo ao mesmo tempo, assim. Ao mesmo tempo também foi a entrada do FEPA no começo de 2019, e ele entrou uma semana antes da gente tocar Do no Lollapalooza, Lollapalooza. entrou numa quase fria, digamos assim, né? É, Guitarrista exato. entrar antes de... Não é fácil, hein? Foi isso mesmo? Na verdade, acho que umas 2, 3 semanas antes, mas é que a gente fez o primeiro show com ele uma semana antes do Lola. Então foi uma doideira, assim. Ele foi efetivado uma semana antes, digamos assim. Exato. Ele estava estagiando e aí ele foi efetivado. Vocês fizeram o estágio básico para ele, foi aprovado, então vamos nessa, é isso? Exato. O curioso é depois... que ele é fora, né? Vocês são todos de São Paulo, né? Você, o Cavalari, né? Vocês três, né? E junto com vocês dois com o Cavalari são de São Paulo. E ele não. E quando é que vocês conheceram a figura que é fora, lá de Manaus, o Felipe Martins? Que não é parente do Pedro, já sei essa história, já me contaram. Depois que eu fui fazer GV, eu acabei saindo e entrei na faculdade de produção fonográfica da Belas Artes. E foi lá que eu encontrei o FEPA. A gente acabou fazendo um trabalho da faculdade juntos. E ele, na verdade, ele faz parte de um grupo de pessoas manauaras, todos manauaras, que vieram de lá para São Paulo com o intuito de fazer produção fonográfica aqui em São Paulo. Então, além dele, existem aí mais 10 manauaras que vivem juntos, inclusive, que a gente adora. E é isso, assim, a gente se encontrou, a gente fez um projeto juntos, gostamos muito da sintonia que a gente tinha. O primeiro ensaio que a gente teve, a gente já se entendeu muito, assim, tocando juntos. Então, foi bem legal. E aí foi na mesma época que acabou rolando as saídas desses dois integrantes, e eu acabei trazendo essa ideia para o Cavalari e para o Pedro, que existiu o FEPA, uma pessoa muito legal, que tinha essas referências também diferentes da gente, era uma manauara, então tinha todo um universo musical que a gente não conhecia. Isso é uma coisa que a gente sempre gostou muito, de trazer um universo musical que a gente não conhece e incorporar isso na identidade da banda. E aí eu fiz o convite para ele ser realmente um integrante da banda, e ele acabou aceitando, foi super legal. Foi uma adaptação que foi rápida, foi forçada, porque a gente acabou tendo que fazer vários shows grandes nessa época, porque depois do Lollapalooza a gente começou a abrir vários shows da Super Combo, que é uma banda do cenário maior aí. Enfim, foi bem esse ano assim que a gente se profissionalizou bastante na marra, aprendendo na prática mesmo, e deu no que deu. E você já tinha um convite do Lollapalooza, do Lollapalooza, mas ainda não tinham, já estava saindo a outra turma, não tinha o guitarrista para fazer? Foi assim mesmo? Quer dizer, então, na verdade, pode falar, Pedro. É que foi uma promoção de rádio, na verdade. A gente foi comunicado uma semana antes, assim. Então isso que é curioso, né? Exatamente. Conta essa história. Então, basicamente, a gente estava nesse período que... Então, é que todo esse negócio de tocar no Lola foi uma viagem, assim, porque até a inscrição, tipo, eu tinha esquecido que a gente estava inscrito nessa coisa. Porque tava eu e Teixeira, a gente estava com os amigos bebendo num boteco, assim, fomos para casa de um amigo nosso, e aí um deles falou, pô, tem essa promoção aí que se vocês ganharem, vocês tocam no Lola. Aí ele inscreveu a gente ali na hora. Voltamos aí a resolver esses lances da entrada do FEP e tudo, então eu conheci aí o novo integrante, que é algo que dava tempo também, porque a gente deixou muito explícito que a gente não queria um músico contratado, a gente queria efetivamente um novo integrante dentro da banda, que tem tanta influência quanto cada um que tem dentro, assim, ou seja, 25% da parada mesmo, né? E aí estávamos nessa parada até o primeiro show, que era na Casa do Mancha, que é uma casa pequenininha aqui em São Paulo. Conheço. Mas cara, e aí de repente é que eu não sei como é que o Teixeira recebeu a notícia, assim, eu não lembro, mas ele me ligou e eu tinha ido comprar um cabo pro baixista, porque o cabo dele tinha quebrado um dia antes, sei lá. Ele só me falou, pô, então, mas você foi comprar cabo pro Cavalari? Eu falei, fui. Aí ele falou, pô, então, mas você comprou, então, um cabo de 15 metros, né? Eu falei, você tá maluco, cara? Tipo, que cabo de 15 metros aqui? Comprei de 2. Ele,
que? Você tá doido? Ele, não, porque a gente vai tocar no Lola. Então foi um negócio assim, tipo, sabe? E o Lola uma semana depois. Então foi uma parada muito repentina mesmo, assim. O Fepa entrou de paraquedas na banda e acabou pegando aí o Lollapalooza na segunda Entrou semana de dele de paraquedas, trabalho. mas chegou bem e Nossa, não, assumiu a chegou. guitarra, que legal. E traz Não, essas chegou com maestria, influências, pô. né? Outro tipo de formação que vocês têm, um cara de outro estado, né? Que traz outro É, tipo de influência musical, né? Pode até pô, ter ouvido muita demais. coisa que vocês ouviram, né? Como referência, mas traz Sim. isso é legal, uma sonoridade É, bem então, legal. eu brinco que o Fepa é o único guitarrista possível para o Grilo, porque ele é um manauara, um manauara metaleiro que tinha uma banda de reggae quando ele chegou em São Paulo. Então, assim, Pronto. são influências muito diversas, cara. É o que a gente precisava, assim. Que legal. Vamos ouvir mais uma do tempo ainda do Lollapalooza, antes do disco Você Não Sabe de Nada, né? Tem o Sambinha e o Herói do Futuro. Qual que vocês querem ouvir agora para a gente curtir? O Sambinha ou o Herói do Futuro? Essas todas vocês tocaram no Lollapalooza, né? Quanto tempo foi a apresentação? Foi rápido ou deu para tocar bastante música na Nossa, época? Fale. muito rápido. Foi bem rápido, mas como a gente também tinha poucas músicas, deu para tocar tudo. Que ótimo, né? O cara fala assim, olha quanto é, ó, só temos essas mesmo, vamos em frente. Que legal, pô. E aí vocês tocaram o Sambinha e Herói do Futuro, essas duas vocês tocaram. É isso? Isso. Tocamos. Vocês querem ouvir as duas juntas ou podemos? Vamos ouvir as duas juntas, vamos É curtir. isso, então. Sambinha, né? Bora. Vamos botar o Sambinha, que está aí também, do disco Herói do Futuro. E o Herói do Futuro, que né, a música que leva o nome O EP de 2017, né? Vocês começaram em 2016, 2017. Aí tem uma historinha bonitinha que vocês se inspiraram lá no filme Feitiço do Tempo, né? Quem que vai contar a história dessas duas canções? Do Sambinha e do Herói do Futuro. Contem. Eu posso falar de Herói do Futuro, que ela foi uma canção bem colaborativa, assim. Na verdade, eu estava com uma ideia de fazer uma letra falando um pouco sobre esse heroísmo um pouco egoísta, assim, o fato de... Eu acho que até um pouco a marca da adolescência, assim, de quando você começa a estudar sobre algumas coisas e se informar, você começa a achar que tudo que você sabe é a verdade absoluta e que, a partir de agora, você sabe o que é bom para as pessoas e é isso que importa, sabe? Então, eu acho que eu escrevi essa letra um pouco nessa vibe de sou eu que vai mudar o mundo, sou eu que quando falo fico surdo. Então, é a pessoa que está interessada no heroísmo dela por um motivo egoísta e não por um motivo de bom mesmo. E aí, para fazer o clipe, a gente acabou trazendo um pouco essa referência do Feitiço do Tempo. A gente quis trazer dois super-heróis que disputavam o cargo de serem os heróis da cidade. Os caras bonzinhos que ajudavam as pessoas na cidade, né? A velhinha atravessar a rua, né? O cara achar o óculos, o que mais? E por aí. O outro para arrumar a gravata. Isso. Era o cara que salvava o cotidiano aí de todo mundo, mesmo nas pequenas ações. E aí, esse é o clipe, assim, é o Super Grilo, que é esse herói dessa pequena cidade, e aí chega um novo super-herói, que é o Mr. Nice Guy, e que acaba roubando um pouco o posto do Super Grilo, eles acabam brigando, e no final das contas... Não vai contar o fim da história, porque aí você dá o spoiler completo. Então, no final das contas, Vocês vão ver. Vocês vão ver, assistam o clipe, está no YouTube, né, do Herói do Futuro. A gente vai ouvir a música aqui também. Quem que fez o Super Grilo? Quem que interpretou o Super Grilo? Foi o Fernando Muilaert. Ele é um comediante, acho que fez alguns programas do Multishow, super gente boa, super legal trabalhado com ele. E o Nice Guy, quem que fez o Nice Guy? Putz, João Montanelli, uma coisa assim. Acho que ele fazia alguns programas na TV também. Enfim, também foi super legal ter trabalhado com ele. Legal. E o Sambinha? Vamos falar do Sambinha agora. A gente já falou do Herói do Futuro, agora vamos ouvir do Sambinha. Então, Sambinha, na verdade, é uma música que quem fez foi o baixista, o Gabriel Cavalari, na época que ele ainda era guitarrista. E é uma música que ele fez, mas ele demorou muito tempo para trazer para a banda, porque ele estava meio com o pé atrás de trazer, assim, tal. E eu era o cara que... Eu sempre levantei mais a bandeira da MPB dentro da banda, então o dia que ele trouxe, eu praticamente... que eu ouvi,
Eu praticamente fiquei cobrando deles trazer para os ensaios. E é uma música que fala um pouco sobre, cara, sobre estar meio jogado no mundo, assim, literalmente, tipo, sem uma casa, sem algum lugar, assim, só habitar esse espaço da rua mesmo. E foi muito maneiro, assim, é uma música que para mim tem uma história muito engraçada que marca o que era um pouco grilo nessa época, justamente porque o que a gente falou sobre tá entrando num lugar que a gente não sabe muito bem o que é, a música se chama Sambinha e ela na realidade é um baião, cara. Sambinha Então, que não é samba, que ótimo. exatamente. Ela é um baião. E a gente foi descobrir no estúdio só, assim, tipo, tem sambinha. Não, mas isso é um baião, né? A gente, tipo, claro que é um baião. Ninguém sabia, assim. O que também motivou a gente a estudar bem mais. Legal. Então vamos ouvir o Herói do Futuro e Sambinha, que é do disco Herói do Futuro de 2017. Foi o primeiro EP da banda O Grilo. Roda!
pedindo licença, por favor, não fique bravo. Prometo que vou arrumar um trabalho. Minha vida nunca esfria, de bar em bar o mundo gira. Trago comigo fumaça e farinha, garrafa, moeda, melhores amigas. Seja no beco ou seja na praça, os carros me sugam com a sua fumaça. Não sei se abril, fevereiro ou março, no tempo eu esbarro, na vida eu desfaço. Asfalto de rua, tampa de bueiro, sem uma cama e sem travesseiro. Durmo com medo e acordo cansado, não tenho futuro, eu vivo o passado. Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sem amor, mas quando sonho coberto com o meu manto, sinto dor. Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sim Senhor, mas quando sonho coberto com o meu manto, tanta cor. Me desculpa minha ausência, eu tô ocupado pedindo licença. Por favor, não fique bravo, prometo que vou arrumar um trabalho. Minha vida nunca esfria, de bar em bar o mundo gira. Trago comigo fumaça e farinha, garrafa, moeda, melhores amigas. Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sem amor, mas quando sonho coberto com meu manto, sinto dor. Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sim Senhor, mas quando sonho coberto com meu manto, tanta cor. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a banda O Grilo. Hoje nós estamos aqui com o Lucas Teixeira, da bateria, e o Pedro Martins, do vocal. O Felipe Martins, da guitarra, o Fepa, não está por motivos que nós vamos explicar agora, e o Gabriel Cavalari também não aparece aqui no momento, porque o contrabaixista não se encontra para falar. Ou seja, expliquem aí por que os dois não estão presentes aqui. Que a gente poderia estar falando com eles também, só para registrar o nome deles. Senão a gente vai falar que a banda do Grilo é o Lucas e o Pedro, né? O que não é certo, certo? Olha, em tempos que bandas não existem mais, eu acho que... Estão correndo risco, é isso que vocês estão falando? É isso. Tô brincando, né? Bom, o Fepa realmente... Não sabemos o paradeiro. Era para ele estar em algum lugar no passado. É boa essa também, né? No espaço-tempo. No espaço-tempo, beleza. E o Cavalari tinha alguns compromissos que ele também trabalha com. Pode ser até que ele entre aí, o Cavalari, de repente, né? Vocês falaram que é possível, né? É possível eles entrar. Na verdade, o Fepa. Na verdade, o Fepa. O Fepa como a gente não sabe o paradeiro... Não se sabe se ele vai aparecer também. Exatamente. De qualquer forma, porque agora era o momento a gente falar das influências de vocês, das referências musicais, né? Por isso que eu citei os dois também. A gente já contou aí do Fepa, o Felipe, que vem de Manaus com essa coisa, né? Deve ter aquela influência, como se tinha uma banda de reggae e tudo misturado, traz uma sonoridade que acrescenta o som da banda do Grilo, que é muito legal, né? Mas agora, vamos falar de vocês aqui, a influência, como é que vocês começaram na música? Já percebi que era na escola, né? Basicamente. Mas qual que era o som que vocês ouviam e as referências? O Pedro cai mais aí para a MPB, pelo que eu senti, né? Que você já falou. Então, eu queria saber quais são as referências de vocês musicais, como é que vocês entraram na... Por que vocês resolveram fazer música? É boa essa pergunta porque nos leva a entender o som da banda hoje, né? Também. Uhum. Eu acho que, no meu caso, eu sempre gostei muito de música e particularmente de bateria, porque
era um lugar que eu me sentia livre para fazer qualquer coisa. E acho que isso também pode ser um pouco característico do Grilo, porque a gente pega influência de qualquer lugar. Tipo, a gente não gosta de se limitar a nada, tanto é que o disco tem referências de carimbó a psicodélico, a rock progressivo. Então, eu sempre gostei muito dessa liberdade que o instrumento pode te dar, de você poder fazer qualquer coisa. As minhas primeiras influências foram, com certeza, bandas de rock. Gostava muito do Red Hot Chili Peppers. O Chad Smith, com certeza, é o baterista que mais me influencia. Você também bate com vigor, eu vi aí nos clipes, tá? Quando você está tocando, você vai com aquela força, com aquela emoção, né? Tem a ver com o nosso amigo do Red Hot Chili Peppers, né? Tem a ver. Sim, sim, com certeza. E eu comecei muito nesse mundo, depois, influenciado também pelo Pedro, comecei a ouvir muito também MPB e Bossa Nova. E também, depois da faculdade, eu acabei formando outra banda, que é a Pluma, que vai no universo muito mais do jazz, da neo soul, enfim, desse R&B alternativo, que também acabou trazendo várias outras influências nesse outro estágio, como instrumentista. Certo. Pedro, conta a sua história aí, como você entrou na música. Então, a minha história com E as música, referências, eu acho que começa... naturalmente, né? Ah, claro. Então, acho que eu cresci numa casa que a música sempre teve um papel muito importante, assim, tipo, o meu pai, ele é um cara que gosta muito, muito de música, sempre teve instrumento em casa, assim, então, sempre apresentou muita coisa pra gente, tipo, incentivou a gente a cantar, né? Ele gosta muito de abertura de voz, e eu tenho 2 irmãos. Então, a gente, no carro, por exemplo, ele pegava a gente que ficava falando, beleza, então você vai fazer essa voz aqui, você vai fazer essa, e tentava harmonizar, assim. Legal. Então sempre foi levado como uma coisa meio lúdica, assim, tudo. E a minha mãe tem a parte da família dela que tá muito conectada com a MPB mesmo, assim, tipo, meu bisavô era melhor amigo e médico do Vinícius de Moraes, uma parada assim. Então a minha avó, tipo, cara, a casa dela respira música, assim. E eu cresci muito nessa parada, tudo. Fui tentar aprender um instrumento, me apeguei ao violão, mas eu sou meio preguiçoso, assim. Meu pai falava, pô, te bota numa aula de violão, se você quiser, te coloco num professor. Mas eu tinha aquela ideia meio de, pô, já não gosto de ir para aula, vou ter aula de violão, velho, que é isso? Eu aprendi tudo meio na marra, assim, eu abri o computador e eu aprendi a tocar violão tirando músicas dos Beatles, basicamente, que é relativamente fácil, né? E fui aprendendo todos os acordes dos Beatles ali, e depois fui expandindo esse repertório por uma coisa mais ligada aí ao universo que sempre me atraiu, que é esse da MPB, apesar de eu ter gostado muito de rock também. Rock teve um papel muito importante no meu desenvolvimento sonoro, como o Teixeira falou, Red Hot Chili Peppers, assim, especialmente nessa época do colegial, que é quando você começa a fazer banda, a ter bandas, né? Era uma sonoridade que a gente sempre procurava, assim. Que foi justamente o ponto de confluência aí maior do Grilo por muito tempo, Red Hot Chili Peppers. A referência. Mas você gosta também de trabalhar letra também, né, Pedro? Pô, Você curte o adoro. negócio do poema, essa coisa da MPB, quando você fala da sua influência de MPB, é porque você gosta de trabalhar letra também. Fala um pouquinho Então, desse claro, pô. interesse pela poesia da música, né? Que é Sim, a letra. demais. Pô, então, eu acho que a letra tem um negócio que me encanta muito, porque a MPB tá cheia disso, né? Mas um cara que sempre me encantou muito com letra, cara, é o que sempre tocou muito aqui em casa, é o Chico Buarque, assim. Que é uma letra que não é muito simples, assim, muita coisa que ele escreve. Então eu tinha esses momentos de ficar sentado dentro da minha casa, assim, ouvindo as músicas dele, tentando dissecar tudo aquilo, sabe? Então, tipo, pô, mas o que ele tá falando? O que ele tá construindo aí? Isso era algo que virou quase uma coisa religiosa que eu faço até hoje, assim, sabe? Tipo, eu pego para ouvir uma música, como ainda mais hoje em dia eu trabalho com isso, a gente tem que ter uma escuta mais técnica sobre esse lance da lírica. E aí eu fui explorando, assim, o Chico foi o primeiro cara que eu realmente comecei a ouvir e prestar atenção na letra.
mas aí foi pintando Caetano, Gil, João Bosco, Milton Nascimento, Aldir Blanc, outros tantos artistas aí com letras incríveis, e que inclusive me inspiraram muito e me convenceram por muito tempo de que eu nunca ia conseguir ser um letrista, assim. Porque nada que eu escrevia barrava com o que os caras falavam, então, poxa, vou Não, mas escrever o você quê? tem que falar. Mas aí o Pedro, né? Então, depois eu fui aprender que não é o Claro, caso, mas né? quando a gente é adolescente, Não é para fazer, não vão conseguir fazer igual, cara, tem que fazer do seu jeito, né? sim, Tenha exatamente. que tenha a sua verdade, as suas histórias e tal. Você não vai contar a história que o outro já contou muito bem, você vai contar a sua história, que é diferente. Exatamente, Agora, você tem exatamente. razão, a música brasileira popular, desses que você citou, dessas influências, são verdadeiras aulas, né, de texto, né, Uhum. de poesia e até de harmonia, né? Você pegar Milton Nascimento, usa escala grega, o cara viaja, Sim, né? ele é o meu maior, assim, E minha aí maior tem os referência. letristas, você citou Aldir Blanc e os parceiros do Milton, por exemplo, o Fernando Brant, o Ronaldo Bastos e tal. Uhum. Todos esses caras, né, eles ajudam muito Nossa, a gente entender. Caetano também trabalha a letra, né, com precisão, o Gilberto Gil também, né, então, misturando cara, frases isso é uma coisa, é uma aula verdadeira, é né? uma, é uma aula mesmo. Eu acho que esse negócio, eu falei de tipo, eu nunca tive professores mesmo, assim, quando eu era mais novo, mas eu acho que ao mesmo tempo, tipo, quando eu parava para ouvir esses caras, eu sentia que eu tinha grandes professores na época, assim, sabe? É verdade. Tem, aliás, um professor que eu vou citar agora, que é o Ivan Vilela, professor de viola aqui da USP, né? Ele fala que a melhor fonte de referência da música brasileira é você ouvir os álbuns todos, né? Tem os livros que Uhum. contam e tal, mas se você pegar o álbum, abrir naquele estilo antigo, né? O LP, Uhum. o vinil que tem a letra, ou você tem Total. acesso à letra, aí você aprende, vai ouvindo. É uma aula diária, né? Desses clássicos, né? Uhum. Que são clássicos da MPB, é muito legal. Vamos ouvir mais uma? O Demais. que a gente vai ouvir agora do Você Não Sabe de Nada? Eu gosto que sempre a gente fala assim, quando você vai discutir com alguém que você não sabe de nada, aí o cara fala para você, você não sabe de nada. E é verdade, né? Esse Uhum. que é o problema. Esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Quem vai ouvir? Meu Amor? Vamos ouvir Meu Amor? Quem vai falar do Meu Bora. Amor? Fala aí do Meu Amor. Baseado em fatos reais? Não, pode contar. Conta tudo. Abre o jogo, abre o coração. Vamos lá, vamos ver. Na verdade, é outra música mais antiga que a gente reformulou para o álbum. O refrão de Meu Amor era uma brincadeira que o Pedro fazia, na verdade, porque acho que teve um dia que ele fez um refrão se inspirando em Ed Mota, né? Então, ele fez aquele refrão bem lembrando o estilo dele, soul, dance. E aí eu sempre gostei muito dessa brincadeira que ele fazia. Não era nem tipo uma canção que ele trouxe para o Grilo, era mais uma coisa que a gente brincava entre a gente. Mas aquilo sempre tinha ficado na minha cabeça e depois de anos assim se passaram, veio o momento que a gente sentou para decidir qual seria o setlist do álbum, quais músicas entrariam e quais não entrariam. E aí eu não podia perder a oportunidade de querer que ela entrasse. E aí, para isso, eu peguei o refrão dela e fiz os versos. Que é basicamente, eu acho que o refrão é bem aquilo mesmo, é bem sobre deixar um pouco os problemas de lado e aproveitar a vida numa noite qualquer. E o verso eu tentei trazer um pouco esses questionamentos existenciais que atrapalham um pouco a gente viver, a gente tratar a vida de uma forma mais simples. E para o refrão ser esse acalanto, ser esse para acalmar um pouco os corações mesmo. E é isso, a música acabou entrando pro álbum. Particularmente é uma das minhas favoritas que eu tenho para mim. E no final também da música a gente acabou colocando uma brincadeira, porque a gente falava muito que era a nossa música mais pop, né? E aí o Pedro acabou adicionando aquela letra que é como se a gente estivesse fazendo a música mais pop do Grilo para conseguir alcançar mais pessoas, para conseguir a atenção da mídia e tal. Então deu esse toque grilístico, que é sempre colocar um pouco de humor nas coisas. Toque grilístico, eu gostei. Vamos ouvir então, Meu Amor,
Roda, meu amor. Vem cá e deixa eu te contar. Eu acho que o tempo não vai mais parar pra ver o que eu passo e como eu posso é maior que um mero acidente de uma transa casual. Meu Deus do céu, se tu existe, eu rezo, eu pago, eu me alisto, eu sei lá. Meu amor, as coisas não precisam ser assim. Pega uma lata de tônico com um copo de gin e vai dançar. A noite é o teu par. E se por acaso ela estiver ocupada, é só me dar um toque, eu não tô fazendo nada. Meu irmão, me parte o coração saber que o agora há muito tempo foi embora. E saiba que também a gente só se encontra se antes se desencontrar. Meu amor, as coisas não precisam ser assim. Pega uma lata de tônico com um copo de gin. Meu amor, as coisas não precisam ser assim. Pega uma lata de tônico com um copo de gin e vai dançar. A noite é o teu par. E se por acaso ela estiver ocupada, é só me dar um toque, eu não tô fazendo nada. A música mais bonita do Grilo tem que ter 1 bilhão de curtidas, 10 mil cópias vendidas, lotar estádios e avenidas e tocar o coração das rádios Brasil afora. Uns 100 mil dólares a hora só pra conversar. Massa, genial, refrão chiclete, gostei demais. Agora vamos trocar toda essa roupa, cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer cara de mal, colocar os luzes escuros, tá? Show de bola. Vamos ficar rico, eu vou ficar rico, né? Pô, a gente pode botar um solo massa aí, hein? Quem gosta de solo é minhoca, a música já tá longa demais, bora acabar isso aí. Só me dá um toque, eu não tô fazendo nada. Estamos de volta com a banda O Grilo. A banda O Grilo está lançando o trabalho Você Não Sabe de Nada, 2021, aqui nesse ano da pandemia, e também está lançando uma história em quadrinhos juntos, que é muito legal essa sacada, né? De mostrar qual que é a relação de vocês com quadrinhos. Começa aqui com o Lucas Teixeira e o Pedro Martins, que estão aqui da banda O Grilo com a gente. Essa coisa do quadrinhos também. A gente falou de referências, o Pedro falou referências na música popular brasileira, você nas canções, nos rocks, nas bandas e tudo mais, né? E a história em quadrinhos influencia também, porque a história em quadrinhos é uma pegada que funciona, né? Uma coisa muito, muito interessante como influência, né? Para a própria banda. E vocês, né, que curtem história em quadrinhos, como é que é essa relação? Para poder fazer um disco lançando com uma história em quadrinhos. Né? Eu já fui de ler mais histórias em quadrinhos, li bastante alguns do Batman, alguns mais clássicos. Desse jeito que a gente fez, que é uma pegada um pouco mais jornalística, eu acho que a gente gostou e pegou muitas influências de Laerte, de Calvin e Haroldo, Juan Cornella também, que é um cara sensacional, que foi influência direta para a gente. E, obviamente, também o próprio Pietro, que é o quadrinista que fez as ilustrações. É um cara que tem uma pegada muito legal, ele sempre tem esse personagem meio narigudo e caricato que é bem bacana. E é isso, era uma ideia antiga, na verdade, que a gente sempre teve,
sobre trazer esse universo de quadrinhos para o lançamento e para a identidade visual da banda. E a gente conseguiu fazer com o álbum, com o Pietro, e foi super legal. Pietro Soldi, né? Que é o nome dele, que é o que desenha todos isso. E o personagem é o Lauro. Quem vai falar do... Fale do Lauro. Quem é o Lauro? Cara, o Lauro é... Eu acho que todo... Essa aí o Lucas falou, essa aí deixa pro Pedro responder. Cara, Tô falando muito já. Eu acho que todo mundo é o Lauro, assim. O Lauro pode ser muitas coisas. Tipo, a ideia que a gente deu pro Pietro, num primeiro momento, quando a gente falou desse negócio que a gente queria efetivamente desenvolver um personagem, a gente virou para ele e falou, pô, a gente estava com a ideia de um personagem que não tem muito bem uma forma estabelecida, porque ele pode ser muitas coisas, ninguém sabe direito o que ele é e tudo. E aí ele saiu, cara, a alternativa que ele encontrou, que eu achei que ele encontrou com maestria, foi desenvolver o Lauro, que é tipo, cara, um personagem tão comum, assim, sabe? Tipo, esse nome Lauro, assim, tipo, eu não conheço ninguém que tenha, mas ao mesmo tempo é um nome que poderia estar por aí, assim, sabe? Tipo, no ônibus, assim, tipo, é o cara que você vê no metrô, talvez. E acho que a ideia é essa, criar um personagem que ele pode ser muitas coisas e que é de fácil identificação, assim. E o Lauro é esse cara meio cético, que ele quer comunicar alguma coisa para o mundo, que ele não sabe muito bem o que e ele fica frustrado porque ninguém quer ouvir o que ele tem a dizer. E as histórias aí que o Pietro fez tem essa narrativa em cima das músicas, assim. Então você acompanha a jornada do Lauro tentando se encontrar e tentando comunicar isso para a galera. O Lauro, então, é uma espécie de síntese de vocês quatro, assim, que as coisas... É por aí? É por aí? É por aí também. Tem uns traços de todo mundo também no Lauro aí. É que eu acho que todo mundo já foi um pouco Lauro, assim, de querer explicar tudo, de querer buscar felicidade em coisas que são muito complexas e além do alcance, assim, sabe? Então, nesse sentido, a gente se reconhece muito no Lauro. Ele também, dentro da história, ele acabando encontrando outro Lauro, que é um Lauro dentro do espelho, que é a única pessoa que realmente dá atenção para ele e dá bola, dá trela para as coisas que ele fala. É o espelho, então, é o único que está junto com ele, né? Exato. Por aí, né? Agora, das características desse personagem, que é um pouco de cada um de vocês, quais são, por exemplo? Vamos começar com os que não estão aqui, o Cavalar e o Felipe Martins, né? O Fepa. O que eles têm de Lauro, assim? Qual que é uma característica que vocês colocam como interessante, que traz muita contribuição para a banda, musicalmente e pessoalmente também? Eu acho que... Meio complicado, né, essa proposta. Eu acho que fisicamente ele parece um pouco a gente, tipo, ele tem o óculos que lembra um pouco do Pedro, tem o topete que pode remeter um pouco a gente, mas eu acho que de personalidade é um pouco isso, sim, tipo, é uma pessoa que tá passando por esse momento de tentar entender o mundo e tentar falar o que ele pensa para as pessoas, mas não encontrando um pouco esse lugar de fala e as pessoas, o mundo ignorando um pouco o conhecimento que ele tem para passar, sabe? Que, querendo ou não, um pouco a evolução daquilo que eu tinha falado sobre o Herói do Futuro, sabe? Daquela mensagem daquela pessoa que quer ser o herói das coisas, quer sempre ter a razão e ser o centro das atenções. E, no caso, o que a gente está falando pro Lauro é que você não sabe de nada e tá tudo bem, sabe? Se desprender um pouco dessa necessidade de querer explicar o mundo, de querer explicar tudo, de querer ser o dono da razão e bater no peito e se orgulhar da incerteza que tem sobre as coisas, sabe? Se orgulhar do fato de cada vez mais a gente sabe que a gente, na verdade, não sabe das coisas, saca? E tá tudo bem. Essa é uma frase, quanto mais eu sei que não sei de nada, né? Tem uma frase assim, por aí, nessa onda aí. E você, Pedro? Mas você não respondeu que característica você tem do Lauro, Lucas. Você deu uma volta aqui com a gente, mas não contou a sua. O que você eu tem acho que é isso. A sua característica pessoal mesmo? Eu acho que é isso, porque eu também já passei por vários momentos assim, sabe? Tipo, querendo ou não, essas crises existenciais, esse
essa parada de você tentar se encontrar no mundo e tentar se entender como pessoa, que é algo que é bem presente no Lauro, eu tenho o tempo todo também, sabe? Então, nesse sentido, eu acabo me reconhecendo muito também no personagem. E o Pedro agora? Agora é a sua vez, Pedro. Não fuja. Comigo? Não, Só que tá isso, você aí. jamais. Os outros dois não vão poder falar, mas... Então é para falar o que eu tenho em comum com o Lauro? Alguma ou característica? comum, ou que característica que tem a ver com o personagem que Pô, vocês... saquei. Que é a síntese de vocês, né? De certa forma. Então, total. Pô, então. É que o Lauro é uma caricatura, né? Então, se eu for explorar os lados do Lauro que tem a ver comigo, eu vou acabar entrando nos lugares engraçados. Mas cara, eu acho que o Lauro tem uma coisa muito engraçada que eu me identifico muito com ele, que é ele quer muito falar alguma coisa pra galera. Ele também escreve umas paradas, dá pra ver assim uns quadrinhos. Ele escrevendo, sei lá, não dá pra saber se é um poema, se é um texto, se é uma música, não dá pra saber muito bem o que é. Mas é muito engraçado porque no momento que ele está comunicando essa grande verdade dele que ele quer falar para o mundo, você vê que visualmente ele está muito desconfortável. Que eu acho que eu me identifico muito nisso com ele, porque meu processo para se tornar escritor foi justamente um processo de tipo, primeiro o resto da banda me aceitou como compositor, para depois eu me aceitar como compositor, assim, sabe? Eu trazia umas coisas assim para ele, tipo, eu trouxe isso aqui, mas é um pontapé inicial, tal. Aí falavam, não, mas isso está muito bom. E a partir desse, não, mas isso está muito bom, eu comecei a entender que, tipo, não, talvez então eu saiba fazer as coisas, assim, sabe? Mas eu nunca fui esse cara que chegava jogando letra, assim, todas as coisas. Até para se firmar, né, com o seu trabalho. Então, precisava do incentivo dos outros para poder desenvolver. Isso então era engraçado. Então, nos shows, eu era aquele cara que, tipo, tava na banda de rock, mas não botava o pé em cima do amp. Assim, eu sempre era o cara meio, tipo, ai, caraca, será que a galera tá gostando do meu? Mas vocês tocaram no Lollapalooza ali, a coisa ali é uma exposição forte. Então, eu cresci, mudou a cabeça e tudo. Tá menos tímido, é isso, Pedro? Você tá menos tímido, é isso? Cara, eu venho de uma escola que é MPB, né, cara? Tipo, essa galera, Milton, Elis Regina, eles entenderam há muito tempo que a maior força mesmo do artista tá nesse lance de ficar nu ali na frente da galera mesmo, né? Então, tipo... Cara, às vezes a fragilidade pode ser muito, muito poderosa nesses momentos de show, assim, sabe? Então eu prefiro às vezes no momento do show entregar a parada como eu acho que ela tem que ser entregue, do que de repente ficar colocando o pé em cima do amp e tal, pulando na parada. Fazendo gênero, né? Como diriam. Então, exatamente. Tipo, só... Porra, se eu tô numa que eu quero cantar mais tranquilinho, eu canto mais tranquilinho. Se eu tô numa que eu quero dançar mais, eu danço mais. Legal. Mas eu acho que tem um pouco disso. Tá bom, então vamos ouvir Trela. Quem quer falar do Trela? Do álbum Você Não Sabe de Nada. Quem quer falar do Trela? Trela é a primeira música do álbum. Acho que é uma das músicas mais energéticas, por ser mais rock. E acho que é por isso também a gente escolheu ela para iniciar o álbum. Ela veio de um refrão também do Pedro, outra música que o Pedro traz o refrão e a gente insiste para colocar ela dentro do álbum, então faz o resto da música. Que era basicamente sobre um toco, na verdade, sobre você não uma pessoa não te dá atenção, você sair de uma situação sozinho e frustrado. Só que aí, depois que ele trouxe esse refrão, eu dei a ideia da gente falar sobre uma pessoa que se apaixona por uma sereia e leva o toco dessa sereia. Então, esse amor muito platônico e idealizado num personagem fictício. E é isso. Então vamos ouvir. Surgiu o Trela. Vamos ouvir Trela. Roda! Estendida na areia, anjo de um
Você não vai acreditar. Ela não me deu trela, então eu voltei pra casa só. Ela não me deu trela, então desse jeito deve ser melhor. Ela não me deu trela, então eu voltei pra casa só. Ela não me deu trela, então desse jeito deve ser melhor. Do arpão no meu coração. Fora isso, tudo bem. Ela me disse para esperar e que um dia a gente pode até tentar. Irmão, você não vai acreditar. Ela não me deu trela, então eu voltei pra casa só. Ela não me deu trela, então desse jeito deve ser melhor. Ela não me deu trela, então eu voltei pra casa só. Ela não me deu trela, então desse jeito deve ser melhor. Estamos de volta aqui com a banda O Grilo. Nós estamos com o Lucas Teixeira da bateria, o Pedro Martins vocal. Você toca a bateria e toca o resto da percussão da banda ou só fica na bateria? Ô Lucas, como é que é o negócio? Cara, eu me limito à bateria. A bateria já tem um monte de tambor para aprender, não é fácil, né? Não é fácil. E o Pedro fica só no vocal ou você também toca algumas coisas? Você falou que violão você não quis estudar, mas também de vez em quando toca também alguma coisa dentro da banda, ou não? Cara, quando precisam de mim, eu toco violão. Mas em geral não precisam. Ele não gosta. É gozado, né? Não gosta. Às vezes, quando o vocalista vai lá, pai, faz um violão básico ali, né? Não é? Tipo Sim. Mick Jagger, tipo... Quem mais? Freddie Mercury, gostou das comparações? Gostou? Pô, eu fico honrado. Eles devem estar se virando no túmulo ali. Não, mas o violão, pô, ele é importante, mas eu levo mais nos momentos quando a música tá muito nesse lugar da canção, assim mesmo. Beleza. Entendi. Aí eu arranho um violãozinho. Bom, nós estamos na reta final aqui com a banda O Grilo, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho desse trabalho que ele está nas plataformas de streaming, né? Vamos fazer agora a divulgação e também o livro que já está pronto, né? O livro História... Eu ia falar gibi, mas não é bem o caso, né? É uma história em quadrinhos, né? O livro de história em quadrinhos do Pietro Sordi, com o personagem Lauro, que vai mostrando as músicas e vai contando todas as canções do álbum Você Não Sabe de Nada. Então vamos falar um pouquinho, vamos dar os canais para entrar em contato com a banda, qual o caminho das pedras aí, conta para nós. Então, o Grilo lançou agora o Você Não Sabe de Nada, dia 26 de abril. Lá para trás, 26 de março. E o álbum foi lançado, está disponível em todas as plataformas digitais, no YouTube também. Junto com o álbum, a gente também lançou um livro, que, como você mesmo disse, ele não é um gibi necessariamente, ele vem com as histórias em quadrinhos do Lauro, mas ele tem também, por exemplo, as histórias de composições das músicas, curiosidades nas gravações, os bastidores, tem algumas fotos, e tem também as letras e cifras de todas as músicas do álbum, legal. Que é bem legal. Então, é meio que um songbook também. Legal vocês seguirem nessa toada aí, que é bacana, né? Se quando lançar o álbum, lançar completo, porque às vezes as pessoas, né, gostam de acompanhar ou quer tocar, é bacana sim, isso, muito legal. Sim.
Às vezes o artista demora para fazer isso. A Marina Lima fez agora o songbook dela, depois de tantos anos de história. Agora ela lançou o songbook. Porque muita gente pedia para ela, né, as coisas. Uhum. E é legal que vocês estão fazendo desde o começo, né? Bacana isso. Fale, desculpa. Irado. E é isso, basicamente. O livro, na verdade, ele está bem limitado de quantidades. Ele quase está acabando já. Porque é uma produção não muito simples também. Então, se você ainda não garantiu o seu, corra agora. Vai, só até sábado. Fala. Faz uma promoção aí. Não, é pela internet do como é que eu entro? Qual o contato que a gente queria saber? Então, e aí você pode ir nas nossas redes sociais. A nossa rede social mais que a gente mais dá atualizações sobre a banda é o Instagram, que é @ogrilo.mp3. @ogrilo, né? @ogrilo.mp3. Uhum. E lá você pode ir no link da bio, que vai ter o link para a compra do livro. Beleza. E o CD físico que está para sair? Breve. Ainda esse ano vai sair, esse 2020. Isso. Não vamos colocar datas, porque de repente não dá, né? Então, vamos ficar... Né? Nesse ano vai sair, então. É só entrar na internet, acompanhar e através do Instagram, que vocês têm mais agilidade, aí vão anunciando. Tem previsão de fazer para o Titio aqui um vinil, um LP daqueles antigos? Não rola, né? A gente queria bastante, mas é uma produção bem complexa, cara, que no Brasil é bem difícil. Mas... Já entrava com o caderno, com a história e quadrinhos dentro, né? Com o livro. Então, mas a gente não sabe de nada, né? Vai que dá certo, né? Exatamente. Um apoio cultural aí fica bacana na história, muito legal, né? Ia ser incrível. Bacana. E vocês estão imaginando alguma coisa para fazer? Não estão marcando nada esse ano. Vocês estão esperando para o ano que vem? Já estão marcando para o ano que vem? Por exemplo, outro dia eu vi aqui uma agenda, eu olhei assim, não, é para 2022. O cara já assumiu que esse ano não vai rolar ainda, né? Apesar de... Né, a situação está complicada, né? Ninguém pode prever nada. Então, estão jogando para 2022. Você já tem algum projeto já jogando para o ano que vem ou não ainda? Não, a gente ainda está muito querendo viver esse ano, continuando trabalhando à distância. Temos um clipe para ser lançado daqui a pouco, provavelmente no mês que vem a gente já está lançando. Também queremos lançar mais músicas esse ano, principalmente collabs e feats. Então a gente está entrando em contato aí com alguns artistas para a gente conseguir fazer algumas colaborações, para a gente conhecer essa galera também, porque durante esse ano e ano passado a gente foi conhecendo muita gente do nosso meio, da nossa cena musical, mas não encontrando pessoalmente. Então acho que fazer essas colaborações, mesmo que à distância, pode ser uma boa maneira da gente também se aproximar dessa galera. Legal. E lives estão previstos? Alguma coisa ainda esse ano de lives? Vocês estão se organizando para fazer ou estão aguardando alguma possibilidade? A gente acabou de fazer uma live, na verdade, dentro de um festival que chama Inova com Rock, que está disponível no YouTube, uma live que foi gravada. Posteriormente, ao longo do ano, pode ser que role mais lives, sim. A gente fez 3 lives no ano passado. E é isso. Beleza. Então, vamos, para encerrar, antes do abraço virtual que nós vamos dar aqui, vamos ouvir, então, Guitarrada e Adeus, 2 canções também do Você Não Sabe de Nada, para a gente encerrar. Quem quer falar do Guitarrada e Adeus? Para a gente, não é adeus, né? É até breve, né? Porque a gente vai se encontrar aqui o ano que vem ou esse ano, ainda no fim do ano, no estúdio. Estou aguardando a presença de vocês. Fale um pouquinho de Guitarrada e Adeus, antes da gente encerrar. Eu posso falar de Guitarrada. Foi uma música que o Fepa trouxe, na verdade, porque ele queria trazer essa influência do carimbó, da guitarrada do norte para o Grilo. Acabou fazendo essa música, fez a letra junto com o Pedro, que é uma das minhas letras favoritas. Ela é toda ao contrário, toda contraditória. Acho que é uma das letras que mais resume quem é o Lauro e o conceito um pouco do álbum.
E no final a gente acaba misturando toda essa influência toda da guitarrada, da regionalidade com rock. E acho que foi a música que mais rolou essa simbiose assim, de gêneros. Bem legal. Legal. E o Adeus? Então, o Adeus, na verdade, foi uma coisa muito engraçada, porque ela surgiu num ensaio, e acho que terminou no mesmo ensaio que ela começou, assim. A gente foi ensaiar um belo dia aí, pré-pandemia, e de repente o baixista chegou assim e falou, cara, deixa eu pegar o baixo aqui. Ele tinha pensado numa linha de baixo dentro do carro, uma parada assim. E aí a gente começou a fazer essa coisa bem dançante e tudo, e a banda foi fazendo esse groove todo, e eu fui fazendo a letra, e a música simplesmente nasceu, assim. E a letra de Adeus só fala sobre uma relação, assim, que eu acho que é quando uma pessoa está envolvida com outra, mas os olhares estão o olhar de uma sobre outra está um pouco descompassado, no sentido de, tipo, uma pessoa cria uma expectativa sobre a outra que não condiz, assim, sabe? Com o que é. Isso coloca a outra numa posição de, tipo, pô, mas ela acha isso de mim, então eu devo ser isso, se bobear, como é que eu administro agora? E a partir do momento que você se despende dessas amarras de que você tem que ser alguém que você não é, você dá um adeus aí para essa pessoa que tá te fazendo mal e vai ser feliz também. Isso aí, e não estão na mesma vibe, né? Na mesma vibração. Exatamente. E aí a coisa não acontece. Por mais que, né, tenha muita afinidade, Total. pode até uma relação até amorosa, mas que não tem um projeto conjunto. Total. Aí fica Sim, não precisa, como você bem falou, não precisa nem ser amorosa. Eu acho que todo mundo já se viu numa relação parecida em ambas as posições, e é da vida também. Isso aí, olha, tá vendo? Filosofias do Pedro Martins, hein, o Lucas? Que legal. Gostei muito. Palestrinha. Quero mandar um abraço virtual para vocês, saúde para vocês, para a família de vocês também, né? Para toda a família, para o Pedro, para o Lucas e também, claro, para o Gabriel Cavalari, que não está aqui com a gente, não pôde comparecer, nem o Felipe Martins, o Fepa, e também para o Lauro, que para uma síntese de todos, a gente um abraço virtual para o Lauro, e também para o Pietro Soldi também, que é um homem que, né, desenhou esse material tão bacana, que é o HQ, não, HQ, desculpe, que é HQ, maluco, HQ, História em Quadrinhos do Pietro Soldi, com o personagem Lauro, que tem tudo a ver com esse álbum Você Não Sabe de Nada. Então, ó, abraço virtual e até a próxima, né? Olha o Luco, faz um abraço virtual aí, Luco. Faz aí. Aí, agora gostei. Valeu, gente. Até. Obrigado a você. Valeu, muito obrigado para vocês aí também. Tchau, tchau. Obrigado demais. Tchau. Valeu. Pra chorar, chorei de rir, sem ter pra onde ir, não saí do meu lugar e me perdi. É que eu sou mais eu, mas eu queria ser você. Eu sou mais você, mas se você sou eu, agora eu quero te esquecer. Eu quero me esquecer.
não sabe de nada. Nada! Não dá pra esquecer alguém como você, mas bem que eu queria. O que te encanta em mim é você, sempre foi você, e eu sabia. Mas resolvi não me abandonar. Adeus, 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 adeus. Eu vou com os meus pra lá. Eu vou com os meus pra lá. Adeus, 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 adeus. Eu vou com os meus pra lá. Eu vou com os meus pra lá. As saudades não vão perdoar, mas fazer o quê? O que te encanta em mim é você, sempre foi você, e eu sabia. Mas resolvi não me abandonar. Adeus, 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 adeus. Eu vou com os meus pra lá. Eu vou com os meus pra lá. Adeus, 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 adeus. Eu vou com os meus pra lá. Eu vou com os meus pra lá. Adeus, 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 adeus. Eu vou com os meus pra lá. Eu vou com os meus pra lá. Adeus, adeus.